Doutor, o seu chat. Graça e paz, irmãos. Como é bom voltar para Franca e gozar dessa comunhão tão especial. A gente sabe que daqui uns dias, meses, anos estaremos todos juntos novamente lá no céu. É muito bom estar aqui antes conhecer nossos queridos irmãos em Cristo. Os irmãos estão aqui com algum propósito? Tem algum propósito? Ótimo. Sabem qual é esse propósito? Todo mundo que trabalha com propósito. E quando Jesus aproximou-se do Mar de Galileia, capítulo 4 de Mateus, ele encontrou 4 indivíduos que estavam trabalhando com propósito. Abrem suas Bíblias, vão ver se nós descobrimos qual é esse propósito. Capítulo 4 de Mateus e versículo 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse a Jesus: sigam-me, eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Eu queria que nós gastássemos alguns instantes orando. A razão da oração, segundo eu entendo na palavra de Deus, é de nós amolecermos a dureza de nosso coração. Nós somos filhos descendentes de Adão. Adão legou para nós corações duros. Para ouvir a palavra de Deus, nós precisamos de algum trabalho do Espírito. E eu gostaria que nós orássemos para que o Espírito tenha liberdade de agir até o ponto que Deus agiu com aqueles 4 pescadores. Eu fico impressionado quando eu leio esse texto. Jesus convida e eles imediatamente, sem perguntar quanto vão ganhar, onde que eles vão dormir, o que é que vão fazer com suas famílias, suas esposas, como vai ser o casamento e tudo mais. Tudo que importa para nós, de repente não importava mais. Por quê? Porque os corações ficaram amolecidos. Os irmãos, importam que Deus faça isso conosco esta noite? Claro que a gente não gosta
muito de ser amolecido. Porque quando ficamos amolecidos, quando ficamos assim capazes de ser como argila nas mãos do oleiro, a gente tem que mudar. É justamente o problema que nós todos enfrentamos. Eu não quero mudar, não. Eu gosto da vida que eu herdei dos meus pais, eu gosto de Franca, eu gosto do alimento brasileiro, eu gosto. Por que que eu vou querer deixar tudo isso para seguir ao Senhor Jesus e servir uma terra tão diferente, tão ruim, onde a gente tem que aprender uma outra língua? Por que que eu faria isso? Somente se Deus, o Espírito Santo, falar mais profundamente do que tem falado até agora. Por isso que eu quero orar. E se os irmãos orarem comigo, eu ficaria muito grato. E eu creio que Deus há de responder, pelo menos através de alguns dispostos a seguir a Jesus. Pai Celeste, estamos diante de Ti nesta noite com muita gratidão. Se não fosse Tua graça, nós todos estaríamos destinados ao inferno. Mas pela graça da intervenção divina, através de missionários que vieram para nosso país, através daqueles que sofreram martírio para trazermos a Tua palavra, nós estamos aqui felizes, sem problema algum, num país de paz, de economia relativamente boa. Oh Deus, ajuda-nos a ouvir Teu coração que geme pelos povos ainda não alcançados. Oh Deus, fale conosco, amolece esses corações, Senhor. Faça-nos sensíveis à palavra de Deus, à palavra de Jesus, ao toque do Espírito. Te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pescadores, André, Pedro, Tiago e João, trabalhando normalmente como os irmãos, a grande maioria trabalham, para trocar algum produto, alguma atividade por algum dinheirinho. E com esse dinheiro comprar o essencial para manter a vida. Para poder pagar o aluguel, ou comprar uma casa, ou qualquer outra coisa que é o propósito do seu trabalho. De repente, aparece Jesus andando à beira desse lago e diz: siga-me. Imediatamente, eles deixaram seu meio de ganho, sua segurança, toda a possibilidade de planejamento para o futuro e seguiram a Jesus. Um dia, Deus me permitindo, não vai demorar muito, eu vou falar com eles e saber por que eles fizeram isso. Isso que eu quero saber. Porque eu não espero que ninguém faça isso esta noite. Eu não espero que ninguém chegue amanhã e diga para seu patrão: eu não vou trabalhar mais, porque eu vou ser missionário na África. Eu vou ser missionário nas Filipinas. Eu vou ser missionário em Bangladesh. Eu vou ser missionário não sei onde Deus colocar no seu coração. Eu não acho que você vai fazer isso. Eu estive com uma moça de Coronel Fabriciano, uma holandesa linda, bela,
Não chegou a ser Miss Holanda, mas quase. 18 anos. Um dia ela tem uma visão do mundo. De repente, tudo desaparece, menos um país que todos nós conhecemos muito bem, chamado Brasil. Ela interpretou isso como chamado de Jesus. Ela chegou logo no seu patrão e disse: eu vou para o Brasil, portanto, estou me demitindo. Tenho um excelente emprego. Foi falar com o pastor, naturalmente vai precisar do apoio da igreja. A igreja disse: não vamos enviar você. Você só tem 18 anos, você não tem curso da Bíblia, você não está preparada. Então, volte, estude a palavra, fale com seus pais e veja se Deus abre essa porta. Ela estudou a Bíblia durante 1 ano ou 2, falou com seus pais, finalmente os pais acharam que ela tinha maturidade para ir para o Brasil, aprender português. Ela começou a juntar dinheiro, tanto do seu emprego e tudo mais, para pagar a passagem. Faltou $700. Ela anunciou que ela ia sair em certa data para o Brasil. Não sabia o que fazer aqui, não sabia de nada, nunca tinha feito contato com ninguém aqui. E quando chegou o dia para sair, faltou $700. Uns dias depois aparece um jovem e diz: aqui estão $700. Eu não queria que você saísse, por isso eu segurei, porque Deus me falou: entrega $700 para ela. Aqui está o seu dinheiro. Ela marcou de novo, apareceu em Belo Horizonte, com $50 no bolso. Foi para o único endereço que ela tinha, de uma senhora holandesa que estava cuidando de crianças. Ela apareceu na porta e disse: estou aqui para servir a Deus. Sabe quem é feliz nesse Brasil? Aquela moça. Feliz todavia, casou com um brasileiro, achou maravilha. Meus irmãos, é isso que significa seguir a Jesus. Eu quero nesta noite fazer uma pergunta. Como é que Deus escolhe o pessoal para ser missionário? Como que Ele escolhe? Nós achamos que nem todo mundo deve sair do Brasil para ser missionário. Imagina toda essa multidão sair do Brasil para ser missionário. Que bagunça vocês fariam? Isso é uma bagunça tremenda. Por quê? Porque não tem ideia como fazer esse serviço, como aprender uma língua, para onde ir, todas as perguntas chaves, vocês não têm resposta. Portanto, eu não estou recomendando que amanhã vocês se demitam e vão para um outro país. O que eu estou dizendo e querendo passar esta noite para os irmãos, algumas dicas de como Deus, através de Jesus Cristo e o Espírito Santo, escolha os seus obreiros, seu pessoal. Como que Ele vai escolher um Simão Pedro, filho de Jonas? Como que Ele vai escolher 2 filhos de Zebedeu? E como que vai escolher aquele irmão de Pedro, chamado André? Além de outros, quantos discípulos? 8, que eu não vou mencionar. Primeira coisa que ele faz para escolher seus trabalhadores para a grande seara, capítulo 9 de Mateus, versículo 37, 38, orai, pois, para que o Senhor da seara envie trabalhadores. Mas como que Ele escolhe os seus trabalhadores? Quem vai ser enviado? Quem que Ele vai escolher?
E a primeira resposta, tem várias. Primeira resposta, queridos irmãos, marquem bem na sua Bíblia. Alguém que está trabalhando. Jesus não pega alguém sentado na rua, contemplando o cenário do povo passando na sua frente. Mas notaram isso? Essas 4 pessoas estavam trabalhando. E trabalhavam duro. Ser pescador não era fácil. Aquele lago de Galileia, quem já visitou lá vai saber que não é grande. Não é o mar. E tem vários pescadores que estão tirando todo o peixe de lá. Mas lembra a noite que eles trabalharam a noite inteira. E não pegaram nada. O que eles vão comer naquele dia? 0. Jesus escolhe pessoas que estão trabalhando, que sabem trabalhar. Por quê? Porque missionário, fale com esses irmãos aqui. Quando ele chega lá em Malawi, não tem ninguém para fiscalizar. Ninguém vai trazer um chicote e dizer: você não trabalha, você não ganha. Você ganha e ninguém sabe se você está dormindo o tempo todo. Jesus busca trabalhadores. E nós temos gente aqui esta noite que sabe trabalhar, sabe se desgastar, sabe colocar a mão no arado e não olhar para trás. Trabalhar. Pessoas que sabem orar. Segundo, Jesus escolhe pessoas dispostos a aprender. Porque ser missionário é um dos mais desafiantes trabalhos no mundo inteiro. E eu acredito que o presidente Lula não chegaria a ser missionário, mesmo que ele se convertesse. Não sei se ele tem disposição para aprender o que a gente tem que aprender para ser missionário. Deixa-me falar um pouquinho sobre o que significa ser missionário. Quando Deus escolheu Adoniram Judson, o primeiro missionário a sair da América do Norte para o campo longe, lá na Índia, foi onde ele pretendia ir. No fim ele chegou na Birmânia, onde Deus usou aquele homem como poucas pessoas têm sido usadas em toda a história de missões. Ele cresceu num lar. Quando tinha 3 anos, ele leu um capítulo da Bíblia, subiu no colo do seu pai, leu aquele capítulo para seu pai com 3 aninhos, e o pai não sabia que ele sabia ler. Cabeça, meus irmãos. Porque ser missionário significa chegar num lugar onde ninguém vai dizer como que se faz. Você tem que ter sabedoria. Tem que ter algum conceito de como se aprende uma língua. E eu tenho uma irmã e meu cunhado que são missionários em Guatemala. Eles trabalham com várias línguas, pelo menos 4. Eles traduzem a Bíblia. Meus irmãos, as complicações de traduzir a Bíblia para uma outra língua não é algo que a gente pode nem imaginar. Por quê? Porque numa língua não tem nem conceito como nós temos que traduzir. Imagine chegar lá em Irianjaya, onde a gente nunca ouviu falar de uma ovelha.
eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora? Como que você vai traduzir isso numa língua que nem tem essa palavra? E nunca viram uma ovelha. Sabe qual é o animal mais apreciado lá? É o porco. Você vai traduzir isso a esse o porco de Deus? Não sei, meu irmão. Eu não tenho muita coragem de traduzir esse texto desse jeito, não. Minha irmã, meu cunhado, entre os Chuch de Guatemala, tem maior dificuldades em tentar transmitir conceitos que nessa língua não existem. Imagina, tem uma língua como Malayalam, lá no sul da Índia, que não tem a palavra esperança. E o que diz Romanos 8:24? Que nós somos salvos pela esperança. Como que eu vou colocar isso se não tem a palavra? Precisa um pouco de crânio. Eu estou muito feliz de ver o nome de Don Richardson. Don Richardson é uma pessoa que tem trabalhado entre as pessoas mais simples. Mas gente mais simples são os mais complicados para poder transmitir ideias. Por isso que eu digo que a gente tem que buscar gente como Pedro. Pedro era inteligente, meus irmãos. Inteligentíssimo. Sabe por quê? Porque já li a carta dele. Deixe-me ler a carta dele. Um pedacinho da sua carta. Vê se você consegue escrever uma carta dessa aqui. 1 de Pedro. Abre sua Bíblia. Em 1 de Pedro, por um instante. Capítulo 2, versículo 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pedras oferecendo sacrifícios. Os irmãos já pensaram nisso? Eu não. Não faz sentido. Mas quando a gente lê 1 de Pedro capítulo 2, faz sentido sim. Por quê? Porque essas pedras são pessoas vivas que se ajuntam de uma forma para formar uma casa, e casa no hebraico significa povo, e povo é sacerdotal, somos uma sacerdócio real, portanto eles vão oferecer sacrifícios. É isso mesmo que Pedro coloca dentro de 4, 5 linhas. Lá está o pescador. Escrevendo para quem? Pessoal do norte da Turquia, longe do Lago de Galileia. Gente que Pedro nunca tinha ouvido falar. Lá está ele, escrevendo para Capadócia, para Ponto, para Bitínia, Mícia. Meus irmãos, tem que ter um pouquinho de matéria cinzenta lá na sua cabeça antes de você cruzar aquele Pacífico, o Atlântico, ou até ir para uma tribo não alcançado na Amazônia. Nós temos um brasileiro, um dia ele vai chegar aqui, eu não vejo o nome dele em nenhum daqueles conferências até agora, é o Ronaldo e Dória. Se conseguem trazê-lo, vai encontrar um dos homens mais inteligentes em todo o campo missionário, e ele é brasileiro. Que bênção, já ouviu falar que ele vem na próxima. Fiquem preparados. Lá tem uma pessoa com capacidade extraordinária. Pedro, João, que vai escrever o Evangelho de João, vai escrever 3 cartas, vai escrever o Apocalipse.
aquele irmão que escreveu 5 livros do Novo Testamento, chamado Apóstolo do Amor. Quem foi ele antes dele ser chamado para servir ao Senhor como missionário? Pescador, que parece não precisa de inteligência quase nenhuma. Deus é maravilhoso. Ele separa seus apóstolos, Paulo, ele separa pescadores como Pedro, e ele separa você, meu irmão. Você que acha que não tem capacidade. Porque esse é outro problema. Às vezes a gente sente que deve ser missionário, mas não tem capacidade na sua maneira de pensar. Terceiro, quando Jesus chama alguém para segui-lo, ele vai humilhar essa pessoa, né? Os irmãos sabem que o grande problema do nosso coração é orgulho, soberba. Coisa mais complicada, chegar lá na África, com aquele peito expandido, eu sou brasileiro. E começa a pensar nas maravilhas do meu país. E eu chego lá e eu vejo gente fazendo coisas de uma maneira tão estúpida. Porque para mim tudo é estúpido. Imagina chegar lá em Guatemala com a minha irmã, lá em Sebep. Sabe como se toma banho em Sebep? Sem água. Já pensou tomar banho assim? Eu não. Para mim é essa estupidez. Eles tomam banho num casinho assim de pedras, esquentada, jogam água e fazem um vaporzinho, uma sauna, né? Lá vai toda a família lá dentro. Que coisa, para mim não serve de jeito nenhum para tomar banho. Especialmente quando já é quente, né? Quando você chega no campo, a primeira coisa que você tem, que coisa interessante, aqui tem coisas que eu nunca vi na minha vida, pessoas fazendo coisas que eu nunca vi na minha vida. E eu lembro indo para a Bolívia com 4 aninhos, não, 5, já tinha passado de 4 para 5, tinha uma missionária solteira, estava indo pela primeira vez para a Bolívia. Quando ela chegou lá, disse: puxa vida, o povo aqui não põe papel em volta do pão. Eles vendem o pão assim, a céu aberto. Que estranho. Que estúpido. Porque na minha terra só se vende pão embrulhado, papel plástico, lindo, bonito, né? Pão de forma. E lá até esse pão, mosca, senta lá e tudo. E o que vai comer isso? Meus irmãos, tem 1000 coisas que a gente faz que é estúpido para quem vem de outro país. Se ele vier para o seu país, ele vai achar você estúpido também. Por quê? Porque cultura é assim. Cultura é assim. Há tanta coisa que a gente tem que esquecer e aprender de novo a pensar como o povo pensa. E se você não tem essa disposição, você não vai servir como missionário. Você vai servir muito bem em Franca, vai poder evangelizar em Franca, mas não vai poder evangelizar em Burundi, de jeito nenhum. A gente tem que chegar com humildade. Capítulo 11, versículo 28, vinde após mim, falando para os discípulos, vinde após mim
todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tome sobre si o meu jugo. Qual é o jugo de Cristo? Aprendei de mim, que sou humilde. Imagina Deus que é absoluta inteligência infinita, chega aqui na terra para viver entre gente como nós. Tudo que fazemos é estúpido. E Jesus, na sua humildade, manda a gente tomar seu jugo e se tornar manso e humilde de coração. Eu fui criado no campo missionário da Bolívia. Eu sei mais ou menos como os bolivianos calculam quem serve para falar para eles sobre as coisas de Deus e quem não serve. Pessoas que têm paciência, pessoas que têm compreensão, pessoas que sentam numa pedra e conversam com eles, ou entram nas suas choupanas onde eles estão cozinhando cheio de fumaça e comem tuhuri, api, coisa que eu gosto. Por quê? Porque eu criado lá. Agora, ir para um país onde você não foi criado, às vezes cria problemas. Pedro, eu vou tornar você em pescador de homens, mas vai demorar pelo menos 3 anos. 3 anos de uma escola prática. Uma escola, queridos irmãos, onde a gente está sempre aprendendo humildade. Por quê? Porque Pedro tem ideia própria. Quando Jesus disse no capítulo 16, depois de ele falar com Pedro, eu vou te dar as chaves do reino. Pedro disse para Jesus, olha, esse negócio de ser espancado, cuspido e crucificado, nós não vamos permitir isso. Eu tenho um certo orgulho. Eu vou lutar. Aqui tem 5.000 pessoas que estão comendo o pão que o Senhor repartiu para eles. Eu vou organizar esse exército, vão acabar com todos os inimigos. O Senhor não vai morrer, não. Jesus arreda Pedro, segundo o nome de Pedro, Satanás. Arreda Satanás. Simão Satanás. Arreda. Porque você não pensa como Deus pensa. Você pensa como os homens pensam. Para não dizer, você pensa como o diabo pensa. Amados irmãos, para ser missionário, você tem que passar por uma lavagem cerebral. Você tem que passar por uma humilhação. Uma das coisas mais complicadas para qualquer pessoa que sai do seu país para outra terra e fala uma língua, como nós ouvimos esta noite, né? Francês, por exemplo, ou outra língua. Você não sabe falar nada, você passa a ser criancinha. Não sei. Anos de estudo, anos de ficar trabalhando, batendo cabeça, horas e horas por dia, até você poder comunicar na língua como eles entendem e como eles comunicam. Quem que Deus escolhe para
pobre de espírito. Pessoa apto para aprender, disposto a aprender. Se não, você não vai aprender a pescar homens, não. Deixa-me falar mais uma coisa que a gente tem que aprender para ser missionário. Você tem que ter uma mentalidade de singeleza, um propósito. O homem que conseguiu levantar a igreja mais famosa missionária do mundo foi o Oswaldo Smith, já falecido, o filho também já faleceu. Oswaldo Smith, da Igreja do Povo em Toronto, Canadá, a primeira igreja na história da humanidade que levantou $1 milhão por ano para missões. Primeira igreja da história. Oswaldo Smith foi um homem que disse, e eles apoiaram centenas de missionários. Ele disse: procure um homem que tem um propósito na vida e não que tem 5 ou 10 propósitos na vida. O que ele queria dizer com isso? Abre suas Bíblias por um instante nas palavras de um missionário muito conhecido chamado Paulo. Eu acredito um dos mais eficazes missionários de todos os tempos. Em sua carta a um dos seus segunda geração de trabalhadores, chamado Timóteo, segunda carta que ele escreveu para Timóteo, capítulo 2. E nós vamos ver o que ele quer dizer com essa palavra, um propósito. Segundo Timóteo 2, portanto, você, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A gente precisa de muita graça. As palavras que me ouviu dizer na presente muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. O que Paulo está dizendo para Timóteo? Você tem que ter uma mentalidade de singeleza, de um propósito que olha para o alvo e não se desvia de um jeito para o outro, de jeito nenhum. Não se envolve com os negócios da vida civil. Irmãos, quando se torna missionário estrangeiro, transcultural, você tem que se envolver com o mundo da vida civil. Mas o seu propósito não muda. Eu estou aqui para pescar homens e não para aprender a história do país. Eu não estou aqui para fazer um grande negócio financeiro, porque logo que eu chego lá eu vejo tantas oportunidades para ganhar dinheiro, importando, exportando alguma coisa. Ou talvez, se viesse para o Brasil, comprar uma fazenda lá em Pará e começar a produzir gado, né? Eu soube de um missionário que chegou aqui para fazer isso. Missionário para produzir gado. Meus irmãos, que Deus nos livre desse tipo de missionário.
Porque as igrejas estão imaginando que ele está lá com o propósito de pescar homens. E ele está com o propósito de multiplicar cabeças de vacas para exportar. Meus irmãos, Paulo diz, nenhum soldado se envolve, se vai mexendo com essas coisas que desviam sua atenção da razão da sua vida missionária. Nós vivemos na Bolívia, meus irmãos, na época da Grande Depressão, meu pai chegou lá, minha mãe, em 1923, quando quase não havia crente nenhum em toda a Bolívia. A Bolívia tinha uns 10 índios crentes, se havia tantos, em todo o país. Hoje são milhares e milhares. Durante esse período que meu pai estava lá, 45 anos, muitos chegaram a conhecer a Cristo. Mas o que a Grande Depressão produziu foi uma falta de dinheiro para sustentar a obra, pagar aluguel do missionário, comprar comida, roupa, todas aquelas coisas essenciais. Simplesmente o dinheiro não chegava mais. Por quê? Porque todo mundo estava sofrendo lá no país de origem, os americanos. Graças a Deus eles não foram embora simplesmente porque não tiveram sustento adequado. A gente começou a viver muito simplesmente. Eu lembro que a gente comia carne uma vez por semana e vivíamos numa casa cheia de goteira, chão batido, né? Esse tipo de casa, missionário. Glória a Deus. Não foram embora. Deixe-me dizer uma coisa. Pedro, João, Tiago, eles devem ter estado com Jesus quando apareceram os candidatos para missões. Os irmãos querem ver em Lucas 9, candidatos, não de Franca, mas de Nazaré, outra cidade qualquer da Palestina. Capítulo 9, versículo 57. Quando andavam pelo caminho, lá estavam os discípulos, lá está Pedro junto, né? Um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Que bom, esta noite alguém fala com o pastor Cláudio. Eu estou pronto para ser missionário. Vou seguir a Jesus onde quer que eu vá. É isso mesmo que nós queremos. Jesus disse: espera, meu amigo. Espera. Deixe-me falar um pouquinho sobre a vida missionária. Versículo seguinte, versículo 58. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Você ainda quer ser meu discípulo? Eu entendo, entre linhas, né, que esse candidato desapareceu como um gatinho, né? Sem fazer barulho nenhum. Simplesmente desapareceu. Daí Jesus, versículo 59, disse a outro: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. O que quer dizer isso? Jesus não permite ninguém sepultar seu próprio pai? Sabe qual é o problema? O pai não estava morto. Ele volta para casa, esperar o pai morrer para poder pegar a herança, não deixar os irmãos pegar tudo, e ele volta
da missão, né? Não tem nada. Não, fica com o pai até ele morrer, sepulta ele, pega a sua herança, aí você começa a seguir a Jesus. Engraçado, né? Jesus diz, olha, deixa os mortos fazer isso. Você tem vida em Cristo, você tem um chamado para servir o nosso Senhor de todo o coração, venha seguir ao Senhor Jesus. Finalmente, temos um terceiro candidato aqui, muito engraçado. Versículo 61. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me de minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Meus irmãos, o trabalho missionário, muito mais de qualquer outro tipo de serviço que eu conheço, demanda, exige pessoas comprometidas. Senão, depois de você passar 1 ou 2 anos, você estará de volta sentadinho, no seu lugarzinho, neste mesmo templo, mas sem nenhum interesse em voltar para o campo missionário. Jesus disse, siga-me, eu vos transformarei, vou fazer uma transformação na sua cabeça, Pedro, André, e vocês vão pescar homens. E Jesus só perdeu um missionário por causa das Escrituras se cumprirem, que foi Judas Iscariotes. Todos os outros usados no maravilhoso reino de nosso Senhor Jesus. Como é que o Brasil vai se tornar um grande celeiro, como tanta gente fala? Há mais de 20 anos estou escutando isso. Brasil vai se tornar um grande celeiro de missionários. E como eu gostaria que fosse a verdade. Como que eu acho que Deus gostaria. Como que esta igreja ficaria feliz se uma dúzia ou mais pessoas se levantam e dizem, eu quero servir. Onde que eu posso ir para me preparar? Como que eu vou fazer para me preparar? Que curso eu devo tomar? Como que eu vou ver se eu tenho condições? Tudo isso. Mas não adianta se você não tiver um firme compromisso com Cristo. Siga-me, eu os farei pescadores de homens. Eu fico tão admirado quando eu leio esse texto. Por quê? Porque chance de um pescador se tornar um dos homens mais famosos de toda a história, Simão Pedro. Eu estive em Roma, em 1954, vi lá um dos maiores domos do mundo, dedicado a quem? Simão Pedro. Todo brasileiro, quase, conhece o nome Pedro. Pescador que não tinha chance nenhuma de se tornar famoso. Mas pela graça do poder de Jesus em transformar um seguidor em missionário de verdade, Pedro pegou as chaves do reino e foi aplicando. E sendo usado como pouca gente tem sido usada na história da humanidade toda.
pegar um jovem como João, transformá-lo no grande escritor do Evangelho de João, pastor, preso lá em Patmos, escrevendo Apocalipse. Como é possível? Por causa de seguir a Jesus. Jesus que faz esta obra. Jesus que, colocando o seu espírito no seu coração, pode transformar uma pessoa vacilante, uma pessoa que não quer se dedicar a nada, vai de um lugar para outro, faz isso, depois para, faz outro, não se firma. Ele pode transformar essa vida. É por isso que eu estou aqui esta noite para falar para os amados irmãos que Ele pode tomar qualquer jovem aqui e transformá-lo num grande pescador, pescador de homens, pescadora de mulheres, e trazer muçulmanos, trazer comunistas, chineses, trazer gente tribal para Cristo. Oh, que Deus, durante estes dias, esteja tocando, batendo no seu coração e criando um compromisso. Se não for para ir, pelo menos para estar orando para Deus enviar trabalhadores para a sua seara. Há umas literaturas lá na mesa, na sua saída, que não devem ser desprezadas até depois de lê-las. Se não quer desembolsar dinheiro, encoraje o outro irmão a comprar e você emprestar e ler o livro. Depois você pode desprezar, mas antes você não tem direito de desprezar esse livro e dizer: eu não preciso ler esse livro, até saber o que está lá dentro. E como eu tenho lido quase todos aqueles livros, eu sei que bênção eles têm trazido para a minha vida, que encorajamento, de maneira que você pode ficar como se fosse uma conferência o ano todo, né? Lendo junto com sua Bíblia um trecho, um capítulo, como nós fazemos sempre quando estou em casa. Os irmãos vão ficar edificados, fortificados na graça, como Timóteo. Vão ficar mais sábios, porque livros ajudam muita gente a acrescentar sabedoria a esse crânio que está em cima do seu pescoço. Deus é bom demais. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Eu quero ser esse discípulo. Eu quero aprender com Jesus. Eu quero ir para onde Ele quer me mandar, enviar. Eu quero ser útil para a Tua obra. Eu quero ser pescador de homens e de mulheres. Eu quero ser uma pessoa que se edifica na Tua graça e não se envolve, se desvia em outras coisas. Eu quero ser sábio, Senhor, muito sábio. Eu quero ser uma pessoa humilde, aprendendo sempre com Jesus, carregando seu jugo. E eu quero ser um missionário segundo o coração de Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Além de toda a programação que eu falei para os irmãos, amanhã às 19h30 nós estaremos todos aqui. Quero pedir aos irmãos que venham e convide os vossos irmãos a estarem aqui conosco amanhã. A pedido do pastor Edinho, pastor presidente da igreja, foi marcada uma reunião para todos os pastores, para pastores, na sexta-feira, às 9h da manhã. Será uma ministração especificamente para pastores. Então, todos os pastores, é um pedido que esteja conosco na sexta-feira pela manhã, onde será ministrado pelo pastor Ariovaldo Ramos uma
palestra especificamente para líderes, para os pastores da nossa igreja, da nossa cidade, todo o conselho de pastores está convidado, enfim, nós queremos contar com todos os pastores às 9 horas da manhã. Nós vamos encerrar a nossa reunião. Pastor Ariovaldo já está chegando em Franca, e amanhã com os nossos missionários ministrará novamente a palavra de Deus, Dr. Russell Shedd e o pastor Ariovaldo Ramos. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês e passar a direção ao pastor Edson de Oliveira. Amém. Então quero convidá-los a se colocar de pé e quero convidar o pastor Samuel Campos para orar e agradecer por tudo que Deus tem ministrado a nós nessa noite. E nós estaremos no encerramento do culto ouvindo a nossa orquestra. Oremos ao Senhor. Senhor, te agradecemos, ó Pai, por tudo que tu realizaste nessa noite, pelas palavras que aqui ouvimos, pelos testemunhos que aqui foram dados, pelos hinos que aqui foram louvados. Estaremos retornando para o nosso lar, Senhor. Nos leve em paz, nos dê uma noite de paz, uma noite de bênção e uma semana maravilhosa na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, teu Filho amado. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com toda a igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.